Deus e Pai, louvado seja teu nome esta manhã. Suplicamos a Ti, ó Pai, que esse estudo venha, Senhor, edificar as nossas vidas, de maneira, Pai, que não apenas seja algo que venha a matar a nossa curiosidade ou nos enriquecer apenas, ó Pai, em termos de conhecimento do que a palavra diz, mas principalmente, ó Pai, fazer com que venhamos a entender, ó Pai, a nós mesmos, o mundo em que vivemos, tal como a Tua palavra assim o retrata, para que saibamos, ó Pai, com convicção, servir ao Senhor na época em que vivemos. Abençoe as pessoas que estarão ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Na aula passada, nós vimos sobre o homem ser diferente dos animais, né? Por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? Hoje nós vamos ver que Jesus não pregou a bondade humana fundamental da natureza humana, né? Muito pelo contrário, né? Ele sabia que o ser humano foi criado à imagem de Deus, porém também sabia que essa imagem havia sido maculada, né? Quando os primeiros seres humanos pecaram contra Deus, então eles decaíram da condição, né, em que estavam, né? Se tornaram um ser humano ainda refletindo algo da imagem de Deus, mas também, né, com essa imagem imaculada. Então ele sabia muito bem o que era o ser humano, né? Também acreditava, então, que o ser humano precisava de um novo avivamento, de uma nova situação de resgate daquela situação que havia perdido. Ele pregou o valor dos seres humanos, inclusive dedicando-se a servir aos seres humanos, veio a esse mundo, habitou entre nós, né? Mas também ensinou que nós não valemos nada, né? Essa expressão pode ser complicada para alguns, mas o ser humano, enquanto não se reconcilia com Deus, enquanto não tem a sua vida mudada e regenerada, ele é um ser humano decaído, né? Ele não negou que somos capazes de dar coisas boas, né? Mas também acrescentou que nem por isso deixamos de ser maus, né? Não é por causa dessa capacidade que ainda temos de dar boas coisas às outras pessoas que deixamos de ser o que intrinsecamente somos desde a queda de Adão e Eva. E nos versículos citados aí, né, ele fez importantes declarações sobre a extensão, a natureza, a origem e o efeito do mal nos seres humanos. Nós vamos estudar então esse ser humano enquanto, né, imagem de Deus, mas uma imagem hoje decaída, né, em toda a sua extensão, natureza, origem e o efeito do mal em nós. Primeiro, ele ensinou então sobre o alcance universal da maldade humana. Ele não estava descrevendo o segmento criminoso da sociedade, né? Hoje parece que, não, olha, pessoas más são apenas aquelas pessoas que fazem o mal, né? São os elementos perniciosos da sociedade em que vivemos. Até tem uma expressão aí, né, sobre existir o cidadão de bem, né? Mas, à luz da palavra de Deus, né, ele não está se referindo a um grupo de indivíduos que praticam o mal. Está se referindo à humanidade como um todo, né? E nem a algum grupo particularmente corrupto. Hoje em dia gostamos de taxar as pessoas por grupos também, né? Aquele grupo é um grupo nefasto para a sociedade, né? E não, ele não está se referindo nem a indivíduos, nem a grupos, está se referindo à humanidade como um todo.
Então, veja que a conversa dele foi com os refinados e justos fariseus, né? Aquelas pessoas que se acreditavam, né? Eram pessoas conhecedoras da lei, pessoas que tinham aparentemente uma moral ilibada, era admirado pelo povo, pelo seu comportamento, né? Não eram considerados por si mesmos, né, como pecadores entre os homens, mais justos diante da lei, né? Eles mesmos assim se declaravam, mas Jesus estava falando justamente com um grupo de pessoas que se consideravam a si mesmo, né? Justos e perfeitos, né? Geralmente são as pessoas mais honestas que têm a mais profunda consciência da sua degradação. Eu costumo usar uma frase, né? Quanto mais perto da luz, mais a gente percebe o quanto em trevas estamos. Ou quanto mais perto da santidade de Deus, mais percebemos como sujos nós somos. Ou quanto mais honestos nós somos, percebemos o quanto ainda somos depravados, né? A pessoa que não tem essa convicção, né, da sua natureza, né, essencialmente má, geralmente não se julga uma pessoa má, não, né? Ela se julga uma pessoa boa. Tomemos como exemplo um homem que foi secretário-geral das Nações Unidas, né? Dag Hammarskjöld, foi secretário entre 1953 e 61, né? E ele foi descrito como sendo um homem bom, grande e louvável, né? Quer dizer, em linguagem diplomática, né? Nesses meios aí, né, da diplomacia internacional, ele foi retratado dessa forma, né? Um homem bom, grande, né? Um homem louvável, digno de ser louvado. Mas a opinião que ele tinha sobre si mesmo era muito diferente. Ele expressou essa opinião em um livro, né, autobiográfico, né, que ele escreveu. E ele diz o seguinte: essa perversa contraposição do mal em nossa natureza, né, que nos leva a fazer até do nosso serviço aos outros o fundamento para a nossa própria autoestima e preservação da nossa vida. Ou seja, né, ele acha que por ter feito supostamente o bem aos outros, né, isso eleva a nossa autoestima e isso mostra também o quanto somos egoístas, né? Fazemos as coisas para o nosso próprio bem e não realmente em favor dos outros. Em segundo lugar, Jesus ensinou sobre a natureza egocêntrica da maldade, né? Nós acabamos de ver aí essa questão do alcance universal, né? Ou seja, isso em todo ser humano, essa natureza decaída, passou a todos os homens, como diz o apóstolo Paulo. Então ele vai falar agora da nossa natureza egocêntrica, da maldade. Lá no capítulo 7 de Marcos, ele numerou 3 exemplos, né? O que há de comum entre todos eles é uma afirmação do ego. Então, em relação a Deus, em relação ao ser humano, existem aí 7 afirmações de Jesus e todas elas dizem respeito ao ego, né? Por exemplo, seja contra o nosso próximo, inclusive homicídio, adultério, furto, falso testemunho e cobiça, violações da segunda metade dos mandamentos, né? Que a primeira metade diz respeito ao amor a Deus, a segunda, né, ao amor que devemos ao próximo. Seja contra Deus também, né? Em que orgulho e insensatez são claramente definidos no Antigo Testamento como negação da soberania de Deus e até da existência de Deus, né? Então o homem
orgulhoso, né, insensato, é aquele homem que nega a existência de Deus, né, e, portanto, isso revela um ser humano decaído, né, porque até os demônios sabem que Deus existe e tremem, e há seres humanos aí ignorantes em relação a isso. Então Jesus resumiu os 10 mandamentos em termos de amor a Deus e amor ao próximo, né? E todo pecado é uma forma de revolta egoísta ou contra a autoridade de Deus, né? Ou contra o bem-estar do nosso próximo. Então toda forma de pecado está nos relacionamentos, ou no relacionamento contra Deus, ou no relacionamento contra o nosso próximo. Terceiro, Jesus ensinou que a maldade do homem é de origem interna, né? Sua fonte se encontra nem um ambiente ruim, nem uma educação falha, mas sim em nosso coração, na nossa natureza herdada e pervertida. Surgiu aí ao longo do tempo, né, filosofias, filósofos, dizendo que o ser humano é intrinsecamente bom, que nem Rousseau, né? Que o que perverte o ser humano é o ambiente em que ele foi criado, a sociedade em que ele vive, né? E não é essa a posição bíblica, né? Não é essa a posição tanto no Velho Testamento como no Novo, né? A opinião do Senhor Jesus. O ser humano herdou sim essa natureza pecaminosa e ele foi gerado em pecado e nasceu em pecado desde o ventre materno. Daí a necessidade sim do ser humano ser regenerado, nascer de novo espiritualmente, receber a vida espiritual dada pelo Senhor Jesus, ser habitação do Espírito Santo. Foi isso que ele falou a um homem considerado digno na época, justo, né? Nicodemos. E ele falou: você é mestre em Israel e não sabe a necessidade de nascer de novo para entrar no reino de Deus? Ou seja, então não é o fato da pessoa ter até mesmo cultura bíblica, né, teológica, faz dela uma pessoa que terá uma situação de natureza transformada, se essa natureza não for transformada. Basta lembrar que uma nação tão rica, poderosa e culta como a Alemanha produziu o nazismo, né? Então, e até hoje as pessoas não entendem como pessoas tão cultas, né? Pessoas tão abastadas, né? Com tudo para serem uma sociedade feliz, né? Foram capazes de produzir esse monstro, né? E produzirem a monstruosidade. Então, com isso desmente a ideia de Rousseau de que o ser humano nasce bom e que a sociedade é que o perverte. Não, a natureza humana é má, né? E isso fica bastante comprovado ao longo da história. Então, o que Jesus chama aqui de coração, ou seja, do interior, né, do coração, é que procedem os maus desígnios, né? É equivalente ao que Freud chama de inconsciente, né? A ideia nos faz lembrar a ideia de um poço bem profundo, né? Você tem ali uma espessa camada de lama que jaz no fundo, geralmente você não vê essa espessa camada, né? E menos ainda suspeitamos de que existe essa camada. Mas quando as águas do poço são agitadas pelos ventos da emoção violenta, a imundície mais fétida e nojenta sai borbulhando das profundezas e irrompe na superfície. Ou seja, ódio, raiva, lascívia, crueldade, ciúmes, revolta. Então, aparentemente está tudo tranquilo em uma pessoa, né? Até ela explodir com emoção, né? Há pessoas assim, né? Você julga tranquila, uma pessoa pacata, né? Mas quando ela é tomada de uma violenta emoção,
Então ela revela toda a sua frustração interior, anos de recalque, de ressentimento, de mágoa. Ela despeja tudo de uma vez, porque estava lá, né? No seu coração, no seu inconsciente. Então, em nossos momentos mais sensíveis, somos atormentados pela nossa potencialidade para o mal. Temos essa potencialidade para o mal, né? Para praticar aquilo que não gostaríamos de fazer, né? E nada adiantam tratamentos superficiais. Sempre há aí aqueles que julgam, né? Mudar o homem através, quem sabe, de uma mudança de paradigma social, né? De acreditar que o ser humano é vítima da sociedade e que temos então que construir um novo homem socialmente falando, né? Bobagem, né? Já tentaram isso no século passado e o resultado foi milhões de pessoas, né, cruelmente mortas e assassinadas em nome de uma ideologia de igualdade, né? De construção do novo homem socialista, né? Se revelou aí na sua exatidão toda a perversidade humana da forma mais trágica e cruel, né? Que o mundo já conheceu. Em quarto lugar, Jesus falou do efeito contaminador da maldade humana. Contamina, não é? Não é só vírus, né, que contamina, não. Jesus disse, todos esses males vêm de dentro, disse ele, e contaminam o homem, né? Para os fariseus, a contaminação era algo muito mais exterior e cerimonial. Eles se preocupavam com alimentos limpos, mãos limpas, vasilhas limpas, né? Achavam apenas que eram impuros quando eles eram impuros na aparência, na exteriorização, né? Em aspectos, né? Higiênicos, assim por dizer. Mas Jesus quis falar que isso não torna ninguém puro, porque no fundo, alguém pode ter todos os cuidados de higiene possível e ainda assim ser uma pessoa profundamente má, uma pessoa profundamente perversa, né? Então Jesus insistiu em dizer que a contaminação, na verdade, é algo moral, né? Por isso que a roupa não faz um monge, né? Por isso que excesso de rigor ascético, né, em relação à roupa mais assim rigorosa que alguém possa usar, né, uma burca islâmica, né, não vai fazer dessa pessoa uma pessoa melhor, né? Se tiver que adulterar, vai adulterar. Se tiver que roubar, vai roubar, né? Porque não é a roupa que vai fazer a diferença, que vai tornar a pessoa mais santa, né? E sem a mudança interior, né? É algo moral. O que nos torna impuro aos olhos de Deus não é o alimento que entra em nós, mas o mal que sai de nós. As pessoas que já conseguiram ver a santidade de Deus, né? Na Bíblia tem aqui alguns relatos de pessoas que foram impactadas a terem uma visão de Deus, né? Quando tiveram essa visão de Deus. Então essas pessoas foram incapazes de suportar essa visão. Ou seja, estando diante da santidade de Deus, elas se sentiram muito sujas, né? É aquilo que eu disse no começo, quanto mais perto da luz, mais em trevas vamos perceber que estamos. Quanto mais perto da santidade de Deus, mais sujo vamos perceber que nós somos. Por exemplo, Moisés
Moisés escondeu o seu rosto, né? Não conseguiu suportar olhar para o Senhor, né? Isaías gritou horrorizado, chorando sua própria impureza e perdição. Ai de mim, que sou homem impuro, e meus olhos viram o Senhor, né? Estou perecendo porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, o que acontece? Até então, isso parecia algo banal, ter falado alguns palavrões, né? Ter algum convívio com pessoas habituadas a isso, mas isso pode parecer de pouca importância, mas quando você está diante da santidade de Deus, ela é tão intensa, né? É uma coisa tão sublime, que até mesmo essas coisas que parecem triviais faz com que nós nos sintamos como Isaías, né? Que estamos perecendo diante da santidade de Deus, né? Ou então Ezequiel ficou ofuscado, quase cego, ao ver a glória de Deus e caiu de rosto em terra. Diante do Senhor ninguém vai permanecer em pé mesmo, né? Daniel também, né? Daniel, quando teve a visão lá, mesmo do anjo, né? Caiu em terra sem força, né? Senhor, estou sem força, estou fraco, né? Aí o Senhor o tocou e ele recobrou a sua força. Então, diante de Deus, diante da santidade de Deus, todos nós vamos nos sentir assim, né? Então, ao dizermos isso, nós não estamos esquecendo a nossa dignidade humana. Como eu disse na aula anterior, né? Deus nos fez a sua imagem, afinal. Nos fez a sua imagem, a sua semelhança, né? Isso nos diferencia muito dos demais seres vivos, né? Devemos, no entanto, fazer jus à avaliação do próprio Jesus sobre a maldade da nossa condição como seres humanos. Então, nós vamos levar em consideração aqui o que Jesus ensinou, porque o que nos interessa é o que Jesus ensinou, né? E o que Jesus fala é que essa maldade ela é universal, né? Em todo ser humano, sem exceção. Ela é egocêntrica, uma revolta contra Deus e contra o próximo. Ela é íntima, brota do nosso coração, de nossa natureza caída. Ela é aviltante, torna-nos impuros e, portanto, indignos diante de Deus. E aqui então temos um paradoxo. Embora criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos essa condição de nos diferenciarmos de muito, né? Do propósito pelo qual Deus nos criou. E nós vamos falar então desse paradoxo humano. Nós somos igualmente capazes, e esse é o paradoxo, do mais sublime gesto de nobreza, porque fomos criados à imagem de Deus, há algo ainda dessa imagem em nós, mas também da mais vil crueldade, né? Esse é o ser humano, né? Somos capazes do maior gesto de nobreza, mas também da mais vil crueldade. Por exemplo, foram seres humanos que inventaram os hospitais, universidades, assembleias e congressos para o governo justo dos povos, né? Igrejas para adorar a Deus, né? Quer dizer, somos sim capazes de gestos como esse, né? De construção de coisas positivas, de coisas que realmente dignificam o ser humano. Mas também foram os seres humanos que inventaram as câmaras de tortura, né? Os campos de concentração e, pior ainda, os arsenais nucleares com os quais a humanidade perde o sono, né? Há muitas pessoas aí que vivem temendo uma guerra nuclear, né?
Então, ao mesmo tempo em que nos gloriamos de um progresso da ciência sem precedentes, e isso é fato, né? Estamos aqui falando através desse mecanismo de uma internet, né? Num aparelho celular, que invenção fantástica, mas também inventamos a bomba atômica, né? Inventamos, às vezes, esses vírus em laboratório, né? Inventamos armas químicas, né? A crueldade mais impressionante possível também é criada pelo ser humano. Esse é o paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que supostamente evoluímos tecnologicamente, né? Nós continuamos as mesmas pessoas de antes, né? Ou o ser humano, apesar da televisão, do rádio, dos aviões, né? Quem sabe de uma evolução tecnológica e cultural sem precedentes na história humana, não continua o mesmo, odiando, sendo odiado, invejando, sendo invejado, né? Acho até que piorou em muitas coisas, né? Se tornou desafeiçoado aos pais, o ser humano se tornou egoísta na sua maldade mais suprema. Percebemos aí que o ser humano, nesse sentido, não mudou em nada. A natureza humana continua a mesma, o diabo continua o mesmo, Deus continua o mesmo, a necessidade de arrependimento para a salvação continua a mesma, né? Então, não vamos dizer que o ser humano evoluiu. O ser humano adquiriu mais tecnologia, mais conhecimento, tornou mais confortável a vida moderna, mas ele, enquanto ser humano, não evoluiu. Acho até que piorou mais, né? Porque somos capazes de todas essas maldades às quais nos referimos. Então, esse é um estranho e incrível paradoxo, né? Nobre e ignóbil, racional e irracional, moral e imoral, divino e animal. No que se refere ao paradoxo humano, não conheço descrição mais eloquente do que a feita por Richard Holloway em abril de 78. Eu vou aqui ler a descrição, então, que Richard Holloway fez aqui, tá? Me permita ler, é um texto um pouco comprido. Este é o meu conflito. Sou cinza e pó, frágil e inconstante. Um conjunto de reações comportamentais pré-determinadas, crivado de temores, acossado de necessidades, o requinte do pó e ao pó retornarei. Todavia existe em mim algo mais. Posso ser pó, mas sou pó que se inquieta, pó que sonha, pó que tem estranhas premonições de transfiguração, de uma glória por vir, de um destino preparado, de uma herança que um dia há de ser minha. Assim minha vida se estende numa penosa dialética entre cinzas e glória, entre fraqueza e transfiguração. Eu sou um mistério para mim mesmo, um incômodo enigma, sou essa estranha dualidade de pó e alegria, né? Olha que interessante como ele descreve o paradoxo humano, né? Nós somos exatamente assim. Embora temos a certeza de que a morte é uma coisa certa, também cremos na ressurreição dos mortos. Embora sabemos que esse corpo, né, é um corpo que murcha, né? Vamos receber um corpo para a vida eterna, imarcessível, na linguagem de Pedro, um corpo que não murcha. Embora sabemos que a vida aqui é perene, é curta, né? Também temos a certeza da vida eterna, a esperança de uma vida que não haverá fim jamais. Embora sabemos que aqui é dor e sofrimento, né? De conviver com pessoas que são ainda, né, seres humanos não mudados, não regenerados,
né, um dia haveremos de conviver apenas com pessoas salvas, regeneradas, transformadas pelo Senhor. Assim é a nossa vida aqui. Então, o constante paradoxo da nossa condição humana derrama muita luz sobre a nossa vida privada, né? Como também sobre a nossa vida pública. Nós vamos ver aqui um exemplo de cada um desses casos, da vida privada e também da vida pública. Primeiro, comecemos com redenção pessoal. Já que o mal está tão profundamente enraizado dentro de nós, é impossível salvar-nos a nós mesmos, né? Então, como consequência do fato de que somos pessoas que é a imagem de Deus, mas uma imagem corrompida, nós não conseguimos salvar a nós mesmos, porque nós estamos perdidos, nós é que precisamos ser encontrados e achados, nós é que precisamos ser mudados, né? O ser humano é descrito como perdido por isso, né? Porque se ele soubesse o caminho até Deus, ele não seria perdido. Se ele pudesse mudar a si mesmo, ele não seria perdido, não precisaria ser salvo. Se ele fosse uma pessoa que por si mesmo fosse capaz de salvar a si mesmo, ele não precisaria de um Salvador como de fato precisa. Então, assim, nossa necessidade mais urgente é a redenção, né? Um novo começo na vida que nos ofereça uma purificação da poluição do pecado. Ou seja, enquanto não passarmos por essa experiência de mudança, novo nascimento, redenção, né? Essa é a necessidade maior e suprema de qualquer ser humano, né? Um novo coração, né? Sermos uma nova criatura, com novas perspectivas, novas ambições e novas forças também, né? Então, a maior necessidade do ser humano é de ser salvo, de ser redimido, né? Ser transformado, nascer de novo, ser achado em Cristo, reconciliado com Deus, né? Ter esperança da vida eterna, né? Ter paz com Deus nesse mundo, né? E já que fomos criados à imagem de Deus, tal redenção é possível, né? Porque Deus diz que é possível, né? Porque se Deus achasse que não era possível, né, ele terminaria com o ser humano caído que ele criou e começaria um novo ser humano, tudo de novo, né? Ele pode fazer o que ele quiser, ele é Deus, mas ele diz que podemos ser redimidos, ele diz que podemos ser recuperados, né? Então é por isso que Jesus veio, né? Por isso que Jesus entregou-se a si mesmo na cruz para que fôssemos redimidos. Essa é a maior prova do amor de Deus por nós, né? Que apesar de sermos rebeldes a Ele, que apesar de termos pecados contra Ele, que apesar de termos uma natureza sempre propenso a duvidar da existência de Deus, sempre propenso a blasfemar contra Deus, sempre propenso a fazer maldade contra o ser humano, às vezes contra si mesmo, né? O Senhor nos ama tanto que enviou o seu único Filho, né? Para viver no meio de nós, de pessoas como nós, passar a dor que passamos, a fome que passamos, né? A sede que vivemos, vivendo nesse mundo de maneira mais simples possível, não tendo posses, não tendo onde cair morto, né? E ainda assim oferecendo tudo de si mesmo, a sua própria vida, existência, para nos resgatar. Quer dizer, o próprio Deus, então, ele acredita na redenção do ser humano, né? Tanto acredita que ele veio nos buscar. O segundo exemplo tem a ver com o progresso social. O fato de homens e mulheres conservarem vestígio da imagem divina em que foram criados é evidente. Tanto é evidente que conservamos esses vestígios da imagem
e semelhança de Deus em que fomos criados, é que, de uma maneira geral, todos os seres humanos preferem a justiça à injustiça, né? Em sã consciência, né? Acredito sim que todos os seres humanos preferem a justiça do que a injustiça. Preferem a liberdade do que serem oprimidos, né? Preferem o amor ao ódio, a paz à violência. Este fato de observação cotidiana gera em nós esperanças de mudança social. Então, olha, por preferirmos a justiça, o amor, né? Por preferirmos a paz, né? A liberdade, então faz com que esse ser humano decaído acredite poder construir aqui uma sociedade melhor, uma sociedade perfeita. A maioria das pessoas, então, alimenta essa visão de um mundo melhor. Os seguidores de Jesus, na verdade, são mais realistas, né? Nós não somos utópicos em relação a construir aqui uma sociedade perfeita com o ser humano decaído do jeito que é. Porque nem todos serão redimidos, nem todos serão regenerados, né? Nem todos passarão pelo novo nascimento, né? Vamos ter que conviver com pessoas que ainda não alcançaram a redenção. Então, uma ilusão acreditar que podemos construir com pessoas assim uma sociedade perfeita aqui na Terra. Nós somos mais realistas, né? E o registro histórico da influência do cristianismo na sociedade tem sido impressionante, né? As maiores universidades da Europa e Estados Unidos foram construídas por cristãos. Esses os hospitais, né? Então, há toda uma situação pela qual o cristão ele acaba sendo uma bênção na sociedade, né? Mas a sociedade perfeita, na qual habitará a justiça, ou nós temos justiça nesse país? Né? Com certeza não temos justiça dos homens desse país, né? Então, a sociedade perfeita, onde habita a justiça, ainda aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Cremos que aí sim, né? Haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, as palavras do Senhor Jesus no Apocalipse. Então, creio que conseguimos transmitir a você esse paradoxo humano, né? Como a segunda parte de como é o ser humano, né? E vamos continuar o estudo, se Deus quiser, no domingo que vem, né? Não sabemos como vai evoluir aí essas questões aí da pandemia. Nós vamos então terminando aqui, desejando a você já um bom almoço, um bom domingo, né? À noite estaremos aqui de volta com mais uma transmissão. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome. E que, ó Pai, em nós seja encontrada a tua paz nesse momento. Que todos nós saibamos reconhecer a nossa tremenda necessidade de mudança interior, de regeneração espiritual, de conversão, para experimentarmos um novo nascimento, para estarmos em paz com o Senhor nosso Deus. Por isso, ó Deus, apesar do mundo ser um mundo a cada dia mais distante do Senhor, e por isso mesmo a maldade tem crescido, o Senhor tem derramado o seu amor sobre nós de uma maneira tão grande que, ó Pai, isso nos consola na época em que vivemos. Segura nas nossas mãos, nos sustenta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a todos nós.